Olá, seja bem-vindo no nosso Pecuária em Alta de hoje, especial Corte Taurino. Do meu lado, Luísa Mangusse está aqui com a gente para explicar um pouquinho mais sobre a nossa pasta, sobre os animais que compõem a nossa bateria e, claro, também sobre o melhoramento genético. Luísa, seja muito bem-vinda no nosso Pecuária em Alta de hoje. Obrigada, David. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco do que a gente ama, que é melhoramento genético, que é pecuária, né? O que também o produtor ama é poder selecionar um animal de qualidade, poder selecionar um animal que vai se adequar ao sistema dele. E como que ele pode, né, fazer essa seleção de acordo com o sistema de produção dele? David, é imprescindível fazer seleção genética de acordo com o sistema de produção. Isso dita muito a sua lucratividade. A gente falou tanto de amor, né, que eu acho que a paixão maior é a gente ganhar dinheiro com o que a gente gosta. Então, fazer dinheiro com a pecuária, com certeza, é o nosso maior desafio hoje. E uma das ferramentas é você entender o seu sistema de produção e fazer esse direcionamento de acordo com o que você tem dentro da sua fazenda. Então, hoje a gente sempre sugere você olhar para o que você tem dentro da fazenda, verificar, né? A gente sempre, parece até chato, né? E maçante, a gente sempre está falando isso. Olhar para o que você tem e entender o que você tem para depois partir para um planejamento genético. E realmente, a gente fala isso para poder fixar e cada vez mais a gente ser mais assertivo com as nossas escolhas. E o sistema de produção, ele dita muito isso. Por quê? O sistema de produção ou ele vai limitar ou ele vai auxiliar a expressão da genética, né? A gente tem aquela expressão interação genótipo-ambiente. O ambiente ele é o sistema de produção que vai auxiliar na expressão da genética. Então, a gente precisa de estar atento no nosso sistema para poder conseguir e garantir que a nossa genética seja expressa. E quando a gente fala disso, a gente volta lá na faculdade, lá na fisiologia, para poder fazer essas orientações, né, de direcionamento de sistema de produção. Por quê? A fisiologia, ela nos remete muito às exigências do animal e as exigências que vão direcionar a expressão daquela genética. Então, quando a gente fala de selecionar de acordo com o sistema de produção, a gente tem alguns pilares que a gente se baseia para poder fazer esse direcionamento, que são o desempenho. Se é um animal que tem alto desempenho na sua genética, ele vai precisar de um ambiente mais favorável para ele expressar essa genética. Se é um animal que vai crescer muito, ou seja, tamanho, se ele vai crescer muito osso, ele vai crescer muito músculo, vai demorar para chegar na gordura, ele vai precisar também de um ambiente favorável para conseguir fazer isso em um menor tempo. E ainda a questão da precocidade, né? Se é um animal que não tem precocidade, se é um animal mais tardio, a gente também precisa de saber se o meio ambiente ele está favorável para que a gente consiga terminar esse animal. Então, basicamente, a gente se pauta nesses três pilares: desempenho, tamanho e precocidade, para poder fazer esse direcionamento de acordo com o sistema de produção. E entendendo essa necessidade, essa exigência do animal, ele começa a adequar a propriedade, começa a mudar algumas coisas para que o animal tenha a sua expressão 100%? Não, David, a gente quer o contrário. A gente quer que ele olhe para a fazenda, entenda o que ele tem e busque a genética que vai se adequar àquilo. Porque se ele vai adequar a fazenda dele, ele vai gastar mais dinheiro. E não é isso que a gente quer. A gente quer que a genética seja uma ferramenta para ele e não que a genética seja um problema para ele poder resolver mudando as coisas dentro da fazenda. Então, o que a gente quer? Entenda o que você tem, para que assim você consiga trazer ou um animal para uma genética mais intensiva, que é o seu caso, ou extensiva, que é a maior parte do Brasil, ou semi-intensivo. Então, por isso que é importante entender qual é o seu sistema de produção, extensivo, semi ou intensivo, né? E a gente se baseia muito essa questão de extensivo, semi-intensivo, de acordo com a questão nutricional. E não é só, né, se eu dou CRIP ou se eu termino em confinamento. É também entender o nível de tecnologia que você está trabalhando dentro da sua propriedade. Talvez eu não termine um animal fechado, no coxo, no confinamento, mas eu adubo os meus pastos todos os anos e eu faço um TIP no final, né, uma terminação intensiva a pasto.
é importante a gente entender, isso é um nível de tecnologia alto. O creep feeding é outra ferramenta, né, que muitas das vezes o pessoal trabalha em sistemas mais intensivos, mas ele também pode trabalhar como corretivo, fator de correção dentro de uma propriedade, né? Tá faltando pasto, tá faltando comida, vai dar ração. E aí é importante entender qual que é o seu perfil de sistema de produção, extensivo, semi ou intensivo. Você entendendo esse perfil do sistema de produção, você consegue fazer esse direcionamento do sistema de produção se baseando dentro desses 3 pilares, né? O intensivo, ele é um sistema que dá um suporte tecnológico maior, vai dar mais comida, né? Falando mais nessa parte nutricional, né? Envolvendo mais a parte nutricional, ele vai dar o CRIP, ele vai dar vai terminar no confinamento, então ele dá uma energia maior para que o animal consiga terminar mais rápido. No semi, a gente sempre fala que é um pasto com a suplementação, né? E aí é onde a gente vê muitas pessoas trabalhando fortemente nesse perfil do sistema de produção, que é onde a gente tem moderada energia sendo fornecida para o animal, já não é tanto quanto intensivo. Então, a gente também precisa de adequar essa genética. E o extensivo, que é onde a gente tem basicamente um sistema mais a pasto. Então, onde a gente tem menos energia ainda sendo disponibilizada para o animal se desenvolver mais rápido. Então, por isso que é super importante a gente fazer essa anamnese da nossa propriedade, entender qual que é o nosso perfil de sistema de produção, para que a gente entenda qual que é o suporte genético, qual que é o suporte energético que eu estou dando para esse animal se desenvolver, né? Se é um suporte intensivo, ele vai se desenvolver cada vez mais rápido. E a gente está buscando ciclos, né? Pecuária de ciclo curto. Então, para a gente conseguir otimizar os nossos desempenhos e o tempo de abate desses animais, é fundamental entender se é extensivo, semi ou intensivo. Por quê? O animal do sistema intensivo, que é do perfil para o sistema intensivo, se a gente colocar ele no extensivo, ele vai voltar a ser aquele boi de 5 anos. Por quê? Ele é um animal mais exigente. Se você coloca ele num sistema mais extensivo, ele não vai expressar essa genética dele, que é de alto desempenho. Tá? E quando a gente fala de um sistema mais extensivo, Luiz, eu vou colocar um boi ruim de desempenho? Não um boi ruim de desempenho, mas um boi menos exigente para aquele perfil de sistema de produção, certo? Para que ele consiga terminar em um tempo ajustado para o que a gente está buscando hoje, que é a redução do ciclo da pecuária, né? Então, por isso que é importante a gente saber. Luiz, então eu vou colocar o boi pequenininho, né, que é do sistema extensivo, vou colocar ele no intensivo. Pode colocar, só que daí é o famoso gastando vela boa com defunto ruim. E aí, por isso que a gente fala, vamos ajustar esses direcionamentos. Porque o que acontece? Se eu coloco um animal de porte pequeno num sistema intensivo, Luiz, você está falando de ciclo curto, vai ser ótimo, vamos terminar rapidinho. Vai, mas não vai dar peso. E o nosso sistema paga por peso, então é importante a gente fazer esses direcionamentos, né? Cada um tem o seu quadrado ideal e por isso que é importante a gente entender qual que é o meu sistema de produção e qual que é o perfil genético que se enquadra aqui na minha fazenda. Certo. Entendido isso, qual que é a característica que pode auxiliar o produtor a selecionar para o sistema de produção dele, tendo em vista que a gente já comentou isso, a gente sempre bate na mesma tecla, que o produtor fala, tá, meu sistema de produção é X, eu vou escolher o animal top 01. Ele perde por não usar esse animal top 01 na propriedade? Para utilizar a melhor genética, para ela expressar, né, da melhor forma possível, é importante que a gente tenha um ambiente adequado para ela se expressar, né? Quando a gente fala das características para poder alcançar, né, e direcionar esse objetivo de seleção, a gente sempre foca, né, no pilar do desempenho, quais são? A gente olha para peso de desmama, peso ao ano, peso de carcaça, ganho do nascimento da desmama, ganho da desmama ao sobreano, que são características que me remetem o desempenho desse animal. Animais top 1 são animais que vão pesar mais, tá? Mas para eles pesarem mais, eles exigem um ambiente mais favorável para isso, tá? A mesma situação quando a gente fala do tamanho. Voltando lá na fisiologia, né, o animal que vai crescer muito, ele vai colocar mais osso.
vai colocar mais músculo e vai custar para chegar no acabamento, que é a fase que todo mundo quer chegar mais rápido, certo? Ele vai crescer muito osso, ele vai crescer muito músculo, então ele vai demandar muita energia para poder acelerar esse desempenho dele e ele chegar no ápice, né, na fase de terminação, que é quando ele começa a depositar o acabamento. Então, esse animal que vai crescer muito osso, esse animal que vai ser grande, esse animal top 1 para adepto de tamanho e de altura, isso dentro do corte taurino, eles são animais mais exigentes. Então, eles têm que ir para o sistema mais intensivo, porque senão eu vou limitar esse crescimento dele. E aí ele não vai terminar. E outra característica que a gente olha, as características, né, que a gente olha dentro do tamanho a DEP de tamanho mesmo, né, dentro dos sumários nacionais, tamanho desmama e tamanho sobreano, e a gente tem as DEPs de altura. Tá? Já na características de precocidade, a precocidade a gente vai verificar a DEP de acabamento. Luiz, acabamento? Sim, acabamento. O acabamento, ele me diz muito além do que aquela capa de gordura que a gente encontra no frigorífico. O acabamento, ele me dita a velocidade de ganho de peso, ele me dita a precocidade desse animal. Como a gente falou, né? A ordem de deposição dos tecidos é osso, músculo e gordura. Se eu tenho um animal que não tem a genética predisposta para depositar gordura, ele vai precisar de mais energia para poder chegar nessa fase de terminação, certo? Então, é importante a gente entender isso também na nossa seleção. Verificar se é desempenho, tamanho e acabamento, se estão de acordo com o meu sistema de produção. Sistemas intensivos sempre vão suportar melhor, né, vão favorecer o desempenho desses animais mais extremados, animais que vão colocar mais desempenho. Esses vão explodir dentro do sistema intensivo. Dentro do semi-intensivo, a gente já busca animais de bom desempenho, mas que tenha um bom nível de precocidade, né? Que tenha aí um acabamento pelo menos moderado a alto, dependendo do que a gente combina entre altura e desempenho. E quando a gente fala de sistemas extensivos, a gente já busca um animal de altíssima precocidade. Esse animal ele tem que ter aí, dentro do Angus americano, por exemplo, ele tem que ser top 90. Porque a leitura da gordura no Angus, ela é invertida, né? No Angus americano. Então, a gente busca um animal top 90, mais próximo de top 100, que é aquele animal que vai ter muito acabamento. Ou um animal top 1, top 5 dentro dos sumários nacionais e argentinos, dentro da raça Angus. Então, é importante a gente verificar esses animais extremamente precoces para sistemas mais extensivos, para que eles consigam ter aquela velocidade de ganho de peso e a gente reduzir esses ciclos, né? E buscar animais de porte mais moderado, abaixo, para que eles não sejam tão tardios e que eles não exijam tanto para poder terminar. Então, é muito importante a gente entender isso, fazer esse direcionamento de acordo com essas características, sabe, David? Porque realmente, quando a gente faz a interação de desempenho, tamanho e precocidade, a gente consegue colher bons frutos. Luísa, as características indiscutivelmente orientam o produtor, guiam o produtor. E aí, eu vou fazer uma outra pergunta para você. Se o produtor está buscando peso ou desmama, ele tem que olhar só para essa característica ou ele tem que olhar em outras características que podem auxiliar no desempenho do animal e que vão ajudar ele a entregar um animal com mais qualidade para o mercado? David, ótima pergunta. E muitas das vezes, quando a gente vê um produtor, eu vou fazer bezerro, a gente vai olhar só a DEP de peso ou desmama. Mas e o seu sistema? Qual que é? Seu sistema às vezes é extensivo. Você vai colocar um animal só para peso desmama? Talvez você pode perder. É importante que você busque o melhor para aquela característica, mas aliando ao seu sistema de produção. Por exemplo, a gente teve um cliente que usou 2 perfis de touro. A gente teve um cliente que usou um animal top 1 na desmama e top, se eu não me engano, top 5 de acabamento. Angus americano. Top 5 de acabamento é um animal negativo de acabamento. Ele é um animal extremamente tardio. Comparando com um outro touro que ele era top 25 de desmama. Então, teoricamente, ele é um pouco pior do que o top 1 para desmama. Porém, é um animal muito precoce. Ele era top 95 de acabamento. Então, lembra, né? O Angus americano, a leitura de acabamento ela é invertida. Mais próximo de 100, mais precoce ele é. Esse animal,
No sistema extensivo, que era o sistema do nosso cliente, desmamou 23 quilos mais pesado que o touro top 1. Ah, Luiz, então o touro top 1 não reflete a sua genética? Nós estamos falando de um sistema que limitou a expressão dele. Então, aí tá, vendemos esse bezerro para um confinamento. Quem que vai se desempenhar mais? O touro top 1. Porque ele tem a genética prepotente para se expressar em ambientes favoráveis à genética dele. Então, é importante a gente entender isso para que a gente consiga ganhar cada vez mais dinheiro, né? Vocês pensam, 23 quilos é muita coisa, né? E um ajuste apenas de orientação do sistema de produção que fez toda a diferença. Ele buscou o melhor para desmama, mas ele buscou a precocidade, né, que fez total a diferença na venda na desmama, tá? Aí que é importante você entender. Eu vou vender bezerro, eu vou fazer ciclo completo. Se eu for fazer ciclo completo, eu tenho um animal mais extensivo na desmama, mais um intensivo na terminação, e é essa combinação que a gente precisa de fazer e de buscar, né, para que a gente consiga otimizar os nossos resultados. Olhar para o seu e verificar o que você precisa dentro do seu objetivo de seleção. A gente está falando de raças taurinas e, indiscutivelmente, é conhecido no mercado como uma das melhores carnes, né? E quando o produtor busca produzir uma carne de qualidade, a gente tem o mercado de carnes gourmet, por exemplo, como que ele produz essa carne de qualidade, como que é feito para ajudar o produtor? Quando a gente fala de produção de carne de qualidade, David, é importante a gente buscar ferramentas, né? A gente tem a ferramenta da nutrição, que é uma baita ferramenta, é imprescindível para quem busca fazer esse perfil de carne, né? O manejo, a tecnologia que você adota para produzir essa carne é imprescindível para que você consiga produzir essa carne que é tão desejada pelo mercado, né? E tão valorizada também, mas é um nicho que está em crescente. Quando a gente fala da seleção das características para esse nicho de mercado, a gente busca fortemente a seleção para marmoreio, né? As raças taurinas, elas já têm essa especialidade de produzir carne marmorizada, mas a gente sempre tem aquela dispersão genética. A gente vai ter aqueles que são muito bons e aqueles que não são tão bons assim, apesar da média da raça ser especializada para aquilo. Então, o que a gente busca? Os muito bons para a produção de marmoreio, né, que é uma das principais características desejadas nesse nicho. O marmoreio vai dar suculência, vai dar sabor. Então, uma carne do nicho gourmet, ela tem que ter toda essa característica. Um outro fator importante é a questão do rendimento de cortes nobres, né, que é uma característica proveniente da área de odilombo, da DEP de área de odilombo, que também favorece o desempenho nesse fator. E ainda a gente tem alguns sistemas, né, que necessitam da DEP de acabamento. Por que alguns sistemas? Porque quando a gente fala de produção de carne gourmet, diversas fazendas já fazem a capação no nascimento. Então, ali você já garante o nível de acabamento necessário para garantir essa carne gourmet, certo? Então, o acabamento também é muito importante. Então, por isso que, mais uma vez, é importante você entender. Eu vou conseguir garantir esse nível de acabamento com o meu manejo da fazenda, seja nutrição, seja manejo, seja, enfim. Você vai conseguir garantir isso? Senão, você precisa de ter uma genética adequada para ter esse acabamento e garantir essa carne de qualidade. Luísa, além da carne de qualidade, os produtores que fazem cruzamento industrial buscam também animais adaptados. Existe alguma ferramenta que faz esse direcionamento para ele? Sim, David, realmente, a gente tem diversos clientes que nos questionam, né, Luísa, preciso de um Angus com pelo curto, preciso de um Braford com pelo curto, que seja um animal mais adaptado. Como que a gente faz para poder identificar esses animais? Se a gente fosse esperar, a gente teria que ver esses animais nascidos para poder falar conhecimento de causa, né? Mas não, hoje todos os sumários, né, os sumários nacionais e o Angus americano, possuem DEPs que nos direcionam quais são os animais mais adaptados. Então, se a gente pegar, por exemplo, dentro do Angus americano, a gente tem lá a sigla HS, que é a sigla que nos direciona, né, animais que são mais adaptados, animais que
perdem e ganham o pelo mais rápido nas épocas de verão e nas épocas de inverno. Mesma coisa a gente tem na DEP de Pelame, né, nos sumários nacionais. A DEP de Pelame é a velocidade com que ele ganha, com que ele perde pelo também, né, o tamanho do pelo. Então, isso tudo dita a adaptação do animal. E é justamente tudo isso que a gente busca quando a gente fala de adaptação. Um animal que tem uma DEP de Pelame, uma DEP de HS boa e favorável para o animal produzir pelo curto e pelo com que ele perde, com que ele ganha, a velocidade com que ele perde, com que ele ganha o pelo. Muito bem. E falando em animais de qualidade, você trouxe para a gente alguns exemplares, né? Exatamente, David. Alguns exemplares que justamente possuem essa DEP de adaptação tão desejada, né? E que aliam a outras características, né? Quando a gente pega aí o touro Vegas, ele é um touro que já tem uma fertilidade conhecida, alta fertilidade, um animal que ele é top 2 para peso de desmama, ou seja, ele vai colocar bastante desempenho, né? Voltando àqueles pilares que a gente falou que são importantes para poder fazer o direcionamento do sistema de produção, reforçando, a gente tem desempenho, tamanho e precocidade. Então, vamos aqui no Vegas, né? No Vegas, a gente tem um animal top 2 para DEP de desmama, ou seja, um animal que vai desempenhar, que vai colocar muito peso na desmama. Um animal que ele é top 35 de altura ao ano, ou seja, ele já vai colocar um porte de animais aí mais moderados, não tão grandes, né? Então, não vai ser tão exigente na fase de crescimento, mas no desempenho ele vai ser. E quando a gente vai lá na precocidade, na DEP de acabamento, ele é um animal negativo para essa característica, ou seja, um animal mais tardio. E, consequentemente, ele é um animal que vai precisar de um ambiente mais favorável para expressar essa genética dele e trazer essa precocidade de terminação, fazer com que ele seja, com que a progênie dele sejam animais de ciclo mais curtos, né? Então, esse é um animal direcionado para sistemas mais intensivos, tá? Além de ser um animal que vai colocar muito desempenho em sistemas mais intensivos, ele é um animal que vai produzir fêmeas, né, que vai produzir seus filhos muito dóceis, e essa questão de temperamento, ela é uma característica muito interessante no que diz respeito à facilidade de ganho de peso, a facilidade de manejo com que a gente tem esses animais, e além disso, se você vai reter as fêmeas, filhas desses touros, é importante porque o temperamento reflete diretamente nos índices reprodutivos. Ele é um animal, como eu disse, eu ia trazer somente exemplos, né, que são destacados para a característica de adaptação. Ele é um animal top 2 para a sigla do HS. É um animal que ainda se destaca para essa característica de marmoreio que a gente falou, que é fundamental para você que está nesse mercado de carne gourmet. E ainda é um animal que se direciona aí, né, reforçando para os sistemas mais intensivos. Então, tá aí uma opção de touro de alta adaptação, que vai colocar alto desempenho, que vai produzir carne gourmet, direcionado para sistemas mais intensivos, David. Muito bem, agora é o Brangus, né, Luísa? É isso mesmo, David. A gente, em alguns outros programas, a gente reforça, né, o Brangus é uma raça também muito utilizada sobre a fêmea F1, e o nosso desafio dentro das fêmeas F1 é buscar animais que nasçam pequenos, como a gente seleciona fortemente em todas as raças para colocar desempenho, todos os desempenhos eles são elevados. Consequentemente, o peso ao nascimento. Então, qual que é o nosso desafio? Ter um animal que nasça pequeno e tenha uma explosão de crescimento posterior, que é o caso do palanque, pessoal. Ele é um animal que tem peso ao nascimento negativo e que explode crescimento posterior, né? Um animal que, além de explodir o crescimento posterior, tem essa característica que a gente chama de curve bender, ele é um animal que tem altíssima adaptação, avaliado pelo sumário Natura, é um animal top 12 para a DEP de Pelame a desmama, então é um animal que se destaca fortemente para essa característica de adaptação, destacando-se ainda para as características de precocidade, um animal que vai colocar muita precocidade, né? Se a gente pegar as DEPs dele de precocidade, ele se destaca aí fortemente. E além disso, David, um animal também dentro da raça Brangus que tem prepotência genética para produzir marmoreio e ainda fertilidade. Então, com certeza, um touro para ser utilizado tanto em rebanhos comerciais da raça Brangus, rebanhos comerciais utilizando a fêmea F1 como matriz e ainda um animal com certeza para fazer tourinhos dentro da raça puro sintético.
David, eu trouxe aqui um exemplar de cada raça justamente para a gente verificar a diversidade desses sumários, né, para poder trazer essas ferramentas que são as avaliações genéticas, né, para poder fazer direcionamento do sistema de produção, direcionamento de acordo com o seu objetivo de seleção e ainda trazendo essa informação de adaptação que muitos produtores nos questionam, né. Estou trazendo aqui o senhor dentro da raça Braford, um animal que ele vai colocar aí mais de 2 quilos do ganho do nascimento a desmama, um animal que é pelame negativo, é simplesmente top 1, então nós estamos trazendo aqui um exemplar extremamente adaptado e além de ser adaptado para adepto de pelame, ele é um animal que se destaca fortemente para adepto de pigmentação, né? Um animal que mostra muito forte isso dentro das suas avaliações genéticas, essa questão da pigmentação, que é uma característica importante para a raça. Um animal que tem precocidade e ainda tem fertilidade. Então, com certeza, um animal que traz aí dentro da sua avaliação genética diversas informações que nos direcionam, né, o porquê de utilizar ele de acordo com o seu objetivo de seleção. Muito bem, e se você ficou interessado em conhecer mais sobre a nossa bateria de corte taurino aqui da Alta, só você acessar o nosso site, entrar em contato com a nossa equipe, nosso aplicativo também. A nossa equipe está sempre disponível para te atender e também a nossa equipe, né, Luísa? Você também, como gerente da pasta, está disponível para vir e fazer um tour aqui pela Alta para conhecer melhor a bateria de corte taurino, né? Com certeza, David, venham conhecer a nossa bateria, nos acessem, vamos fazer um planejamento genético, entender qual que é o seu perfil de sistema de produção para que a gente consiga otimizar cada vez mais os seus resultados. Muito bem, muito obrigado, Luísa, pela sua participação. E para você rever essa edição, outros programas e também os nossos touros, só acessar o nosso canal no YouTube e nossas redes sociais. A gente volta a se encontrar na próxima edição do Pecuária em Alta. Forte abraço e até mais.